Cenário Brasil, com Fernando Schiller. 8 horas e 23 minutos, quinta-feira é dia da participação do colunista político, cientista político do jornal Gente, Fernando Schiller. Ele está ao vivo conosco hoje aqui para falar sobre um assunto que talvez não seja tão familiar para o nosso ouvinte, mas o Schiller vai explicar para você como é que funciona, né, essa história aí da federação partidária, né, Schiller? Que diabo é isso? Bom dia para você. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Ana? Prazer falar com vocês aí. Quase último dia do ano. E eu acho que é importante tratar de um tema que foi aprovado esse ano, que vai afetar as eleições do ano que vem. Eu diria que vai afetar a política brasileira de uma maneira geral nos próximos anos. Não é? Foi decidido esse ano, já na linha assim da gente fazendo um balanço de coisas que foram aprovadas no Congresso esse ano, o que foi positivo, o que foi negativo, para a gente poder avaliar, né, e o impacto que isso tem. Esse ano, o Congresso Nacional, eu vou direto ao meu ponto aqui, quer dizer, na minha visão, ele fez uma espécie de jeitinho brasileiro, criando as tais das federações partidárias. Né? O que são federações partidárias? Basicamente, é uma resposta que o Congresso deu, né, à criação, lá em 2017, da proibição da coligação em eleições proporcionais, né, e a chamada cláusula de desempenho, né, ou cláusula de barreira. Vamos só lembrar essa história um pouco. 2017, o Congresso Nacional, época do governo Temer, né, época aquela pós-impeachment, havia toda uma crítica à política tradicional e tal, o Congresso tomou duas decisões importantes. Até eu me surpreendo, viu, Pedro e Ana, que o Congresso tome decisões nessa direção, né? Ou seja, de reformar o sistema político, decisões que de alguma maneira restringam a proliferação de partidos, enfim. Né? O Brasil hoje tem 33 partidos políticos habilitados para concorrer plenamente a eleições, tem uma enorme pulverização partidária no Congresso, né? Isso é reconhecido por todos, então nós temos um problema, uma dificuldade de processamento político, etc. E em 2017 se decidiu essas duas medidas, né? A proibição das coligações, que era uma farra no Brasil, porque o Brasil tem 5.570 municípios. Imagina o seguinte, em todos esses municípios, nos 27 estados, além, obviamente, das eleições majoritárias, presidenciais, você tinha N coligações proporcionais para o Congresso, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, né? Então o partido ia lá, coligava numa Câmara de Vereadores, ato seguinte, aquilo se desmanchava, aquela coligação, cada partido ia para um lado, mantendo a sua identidade, mas as pessoas votaram numa coligação, imaginando, muitas vezes estavam votando num partido, mas entregando, digamos assim, votos para candidatos de outras legendas. Muitas vezes legendas com muitas diferenças entre os partidos, não é? Que essas coisas no Brasil são confusas, não é? Você tinha muita coligação no Brasil, por exemplo, PT e o Democratas, por exemplo, não é? Então, alguém podia votar no candidato do PT, o candidato do PT não fazia o quociente eleitoral, ou seja, o número mínimo de votos para ter uma cadeira numa Câmara de Vereadores ou numa Assembleia Legislativa, e acabava elegendo alguém do Democratas. Estou dando um exemplo mais não tão comum assim, mas que acontecia muito no Brasil, não é? Isso foi proibido. Além disso, a cláusula de barreira. A cláusula de barreira, o que é? Uma cláusula progressiva muito suave, muito estilo brasileiro. Eu até brincava que era uma cláusula tropical, não é? Tão suave, porque só chega a 3% de exigência de votação nacional para que o partido possa realmente ter funcionamento em 2030. Né? Para ter uma ideia, esse ano, aliás, ano que vem, agora daqui a 3 dias, né? Ano que vem, 2022, nas eleições de 22, o partido tem que fazer 2%. Então tem um crescimento. Começou com 1,5%, 2%, 2,5% em 2026 e 3% em 2030. Qual é o objetivo disso? De encolher o número de partidos, né? Ou seja, em vez de a gente ter lá, chegamos a 30 partidos no Congresso Nacional, a gente reduzindo isso para ter mais nitidez, para não ficar aquela sopa de letrinhas, o eleitor não entende nada, ninguém sabe a diferença entre o PL, o Republicanos, o PSL, enfim, vai citando os partidos, a gente acaba não tendo nenhuma identidade nessas definições, né? Bom, contei toda essa história para chegar na decisão que foi tomada no Congresso. Quando o Congresso esse ano decidiu que não iria derrubar a proibição da coligação nas eleições proporcionais, porque começou
né? E também não ia derrubar a cláusula de barreira, porque ficaria muito chato, né? Nós estamos em 2021, 4 anos depois já derruba o que foi feito em 2017, né? Entrou o jeitinho brasileiro. Vamos só lembrar, houve a ideia de derrubar a coligação nos proporcionais e mesmo a cláusula de barreira, porque os partidos menores começaram a ficar com a água no pescoço, né? Literalmente. Para ter uma ideia, 14 partidos nas últimas eleições não cumpriram a cláusula de desempenho. E ao não cumprir a cláusula de desempenho, perderam acesso ao fundo partidário, ao fundo eleitoral, tempo de rádio e televisão, tempo de liderança lá no Congresso, enfim, tiveram, né, dificuldades no seu funcionamento parlamentar, no seu funcionamento partidário. Bom, o Congresso daí cria a federação partidária. O que é a federação partidária? A minha interpretação, um enorme jeitinho brasileiro, que é mais ou menos o seguinte, olha, mantém a proibição da coligação nas proporcionais, mas permite aos partidos criarem, né, uma ampla coligação permanente, uma coligação que deve durar no mínimo 4 anos, né? Então 3 eleições, uma coligação de 4 anos, né? Onde vai funcionar tudo como uma coligação, só que os partidos terão que agir no parlamento, seja nas assembleias, nas câmaras de vereadores, no Congresso Nacional, como uma federação, né? Mas vão manter a sua identidade, o seu número, o seu recurso do fundo partidário, né, o seu recurso do fundo eleitoral, o seu tempo de rádio e televisão. Então, vamos observar como é curioso isso, né? Significa o seguinte, o partido não fez a cláusula de barreira, mas mantém o recurso do fundo eleitoral, mantém o recurso do fundo partidário. Cá entre nós, não é um jeitinho, né? Não é um jeitinho. A própria lei de criação, ela diz assim, ela é curiosa, porque ela diz num parágrafo, no artigo 11, no artigo 11º, ela diz assim, as federações terão todas as mesmas regras dos partidos políticos. Daí, inciso 2, do mesmo artigo, os partidos políticos manterão a sua autonomia, conforme a lei dos partidos políticos no Brasil. Bom, então tem um problema aí, né? Então significa o PCdoB, por exemplo, que é um partido que liderou no Congresso a derrubada do veto, essa lei foi vetada pelo presidente Bolsonaro e o veto foi derrubado. O PCdoB é o partido que não fez a cláusula de barreira, é um partido muito cioso da sua autonomia, vai integrar uma federação partidária, provavelmente com o PT e outros partidos de esquerda, e vai manter a sua autonomia, né? O que vai acontecer na tudo prática? Isso aconteceu porque, como reflexo dessa eleição municipal de 2020, que teve já essa mudança em relação às proporcionais aí das coligações, essa experiência levou a esse caminho que você está explicando para nós que vai valer a partir da eleição do ano que vem? Sem dúvida, porque o que aconteceu nas eleições foi que muitos partidos, aí vários desses, PSOL, PCdoB, outros partidos, não fizeram a cláusula de barreira, né? E ao não fazer a cláusula de barreira, perderam acesso a fundos, né? Fundo eleitoral, fundo partidário, né? Então, isso é uma forma... Agora, nas próximas eleições, esses partidos formarão uma federação, né? Não conseguirão os 2% da cláusula de desempenho, né? Mas vão continuar funcionando. Então, o que vai acontecer? Vocês vão lá, a gente vai ver nas eleições no ano que vem, vai ter lá a federação partidária em torno do Lula, vai ter outra federação partidária em torno do Bolsonaro. Mas os partidos vão continuar fazendo campanha. Vote no candidato do PCdoB, vote no candidato do PL, vote no candidato sei lá, do PP, ou do candidato do Republicanos, ou candidato do PSB, ou candidato da Rede, ou candidato do PV, ou candidato do PT, né? Só que o que vai acontecer é uma redução do número de candidatos que esses partidos vão oferecer nas eleições, porque eles vão estar dentro do cômputo, digamos, da federação, né? O voto de um vai valer para outro, porque você vai votar na federação, né? Então é como se você votasse na coligação. Então um partido vai continuar transferindo votos para os outros, que era o que se queria evitar, uma das coisas que se queria evitar quando se proibiram as coligações nas eleições proporcionais. Os partidos vão continuar com a sua vida normal. Alguém pode dizer, mas vai ter que votar junto no Congresso. Mas só que no Congresso tem uma coisa chamada liberação de bancada, né? A federação pode chegar, qualquer votação, e dizer assim, federação libera a bancada. Quando libera a bancada para votar, né, conforme cada um quiser votar, os partidos voltam a determinar a votação, os partidos que têm mais coesão, os que não têm coesão nenhuma, como sempre, não determinam coisa nenhuma, né? Então, a minha impressão é que
em que pese muita gente possa ver nisso um copo cheio, né? Dizer, não, tem uma aproximação dos partidos com maior ideologia, então vai ter uma federação aí do PL, do PP, com os republicanos em torno do Bolsonaro, uma coligação à esquerda com o PCdoB, o PSB, o PT à esquerda em torno do Lula. Mas cá entre nós, é um grande jeitinho. O que o Brasil realmente tinha decidido era reduzir o número de partidos, era estimular as fusões partidárias, como aconteceu com a criação da União Brasil entre o PSL e o Democratas. Não é? Agora não vai mais ter fusão partidária, não vai ter redução do número de partidos. Eles ganharam uma sobrevida, eu diria quase que infinita, né? Com a criação das federações partidárias. Então eu vou lá, já estou fazendo aqui, viu, Pedro, no meu balanço aí de 2021, acho que no fundo nós fizemos mais um grande jeitinho brasileiro para driblar a cláusula de barreira e a proibição de coligação nas proporcionais. Vamos acompanhar ao longo do ano. Hein? Fernando Schiller, obrigado pela parceria nesse ano aqui de 2021, renovada a expectativa para a nossa parceria de sempre aqui no Jornal Gente para o ano que vem. Desejo para você aí tudo de bom aí nesses últimos dias de 2021 e no ano que vem, que é semana que vem, estaremos juntos aqui novamente. Um abraço para você, viu, Schiller? Olha, eu que agradeço, uma grande alegria sempre participar aqui. Ano que vem, ano cheio, ano eleitoral, tamo junto.